Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. E na aula de hoje a gente vai falar do acorde sus, como improvisar sobre o acorde sus. E quando a gente fala de sus, a gente quer dizer um monte de coisa, né? Sus é basicamente quando você tem a quarta no lugar da terça, seja a terça maior ou terça menor. Então o acorde ele fica suspenso, por isso esse nome sus. Mas a cifra sus, ela quer dizer um monte de coisa. Ela pode querer dizer o acorde com a suspensão da terça e a quarta no lugar dessa terça somente, uma espécie de tríade. Ela pode também querer dizer a quarta mais a sétima. Ela pode querer dizer a quarta, a sétima e a nona. Ela pode querer dizer quarta, sétima, nona e décima terceira, em suma. Para ser um sus, ele precisa ter a quarta no lugar da terça. E os outros intervalos meio que não fazem diferença. Eles estão ali para enfeitar mais ainda o efeito do sus, né? Então, por exemplo, isso aqui pode ser um sus, né? Sus 4 é um acorde sus. Um acorde com a quarta também é um sus 4 com a quarta, com a sétima. Mas o 749 também é um sus. 749 13, ó. Tô pegando aqui, ó. Pegando a décima terceira aqui. Tudo isso aqui é sus, ele tem esse efeito. E quando ele tem esse sus, ele é colocado num acorde que tem... Quando ele é colocado num acorde que tem a sétima menor, também, ele funciona como dominante. E é exatamente nesse caso que eu quero falar hoje. Nesse acorde sus como dominante. Possibilidades para você solar sobre esse acorde. Isso é muito bom, por quê? Porque ele é um acorde muito recorrente. Então, se você sabe improvisar sobre esse acorde, ele é muito recorrente, então você já resolveu uma boa porcentagem do seu improviso aí, né? Então você já tem muitas ferramentas. Outra coisa é que como ele funciona como um acorde dominante, né? Na função dominante, ele aparece praticamente em toda a cadência. É difícil ter uma cadência que não tenha dominante. É óbvio, né? As cadências plagais, elas não têm dominante. Mas, vamos dizer assim, mais de 50% dos casos, né? Vamos supor que a gente tenha somente as três cadências, plagal, autêntica e completa. Na completa tem dominante e na autêntica também. Então tem mais de 50% de chance desse acorde aparecer. Não um sus, mas um acorde dominante. E você pode solar pensando num sus, que também vai funcionar muito bem. Ok? Agora chega de conversa e vamos lá. Como é que funciona esse sus? Como é que soa esse sus? Eu coloquei um playback aqui, que é um lá sus. Eu acho que é um lá sus. Quer ver? E aí, esse lá sus, o que eu posso fazer por cima dele? Saca só. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou pensando num acorde sétima maior, um tom abaixo desse cara aqui. Então, isso funciona muito bem para o sus. Por quê? Vamos agora para a mente consciente. Vamos pensar. Agora é a hora do saber. Pensa comigo. Quando você faz um 749, se eu colocar a décima terceira também aqui, ó, aqui embaixo, então tem aqui a fundamental, a sétima menor, a nona tá aqui, a quarta tá aqui e coloquei um 13 lá embaixo, ó. É um lá sus, certo? Tira o baixo. O que é isso aqui? Sol, si, ré, fá sustenido. Isso é um sol com sétima maior. Ou seja, as notas da estrutura superior desse acorde formam uma tétrade com sétima maior, um tom abaixo do cara.
do sus que você está tocando. Então isso pronto, virou uma regra para você. Agora você faz isso onde for. Então eu tenho aqui Lá sus e eu pensei em Sol sétima maior. Né? Então agora eu posso aplicar isso em qualquer tom que eu quiser aqui, ó. Eu tenho aqui Dó sus. Tá dando um nó aqui na minha cabeça. Dó sus. O Dó sus vai dar o quê? Pensa você aí agora. Vamos lá. 3, 2, 1. Você vai falar sobre o quê? Si bemol com sétima maior. Funciona, né? Agora vamos lá, outra tonalidade para a gente pensar aqui, Sol, né? Sol sus, você vai tocar o quê? Fá com sétima maior. Mi bemol sus, você vai tocar o quê? Ré bemol sétima maior. Pensar em Ré bemol sétima maior, então isso sempre vai funcionar. Tá? No caso do sus. Olha só, vamos tocar mais um pouquinho. Eu vou pensar aqui, agora eu vou te mostrar onde que eu estou tocando. Ó, eu vou pensar nesse Sol com sétima maior aqui, então eu vou fazer, ó. Olha como soa. Ó, tá aqui. Olha lá. Ó. Sacou? Então você vai sempre pensar nisso. Eu vou te dar agora outras sugestões de lugares aqui que você pode pensar nesse mesmo acorde, Sol com sétima maior. Eu pensei nele aqui e agora eu vou pensar em outros lugares. Por exemplo, pensar ele aqui, ó. É um outro lugar, né? Sol com sétima maior aqui. Então eu vou fazer, ó. Por exemplo, vamos ver como soa. Soa muito bom. Tô pensando em Sol. Opa! O que eu fiz de errado aqui? Ah, pensei em Fá. Ó. Outro lugar aqui que você pode pensar é aqui, ó. Aqui. Sol com sétima maior, ó. Só que o baixo tá rolando. É legal porque você, dentro da sua estrutura, você tem a quarta, né? Porque as outras tensões, por exemplo, se eu fizer aqui, tirei a quarta e coloquei a terça. A nona pode continuar a mesma, a sétima, o 13. Agora, colocou a quarta, aí você não pede mais resolução na terça, né? Então, você realmente, se você quiser solar sobre o sus, o seu fraseado tem que estar dentro
tem que girar em torno da quarta e não da terça. Então mudou agora o ponto de apoio e é um ponto fundamental você pensar na quarta. Uma outra coisa que você pode fazer também, para pensar, um outro jeito de pensar no SUS é o seguinte: ora bolas, se eu posso pensar, se eu estou em Lá SUS, aqui, e aí a estrutura superior desse acorde dá um Sol com sétima maior, então se eu posso solar sobre Sol com sétima maior em cima de um Lá SUS, eu também posso pensar no relativo de Sol com sétima maior, que é Mi menor 7. Então também posso pensar em Mi menor 7? Posso, é uma outra opção. Inclusive eu vou falar mais sobre esse Mi menor 7 daqui a pouco em relação ao 2,5. Deixa eu só tocar primeiro o Mi menor 7 por cima do Lá SUS. Então vou pensar aqui agora em Mi menor 7, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Na verdade eu estou solando aqui, a minha frase está em Mi menor, ó. Vamos ver como soa por cima do SUS, ó. Olha lá, ó. Sol, Mi, estou pensando em Mi menor e funcionou também. Agora, vamos lá, por que também funciona? Bom, para começo de conversa é porque é relativo. Então, se o Sol sétima maior vai funcionar, o Mi menor também vai funcionar. Essa regra dos relativos é assim, praticamente... praticamente não, vou falar... É assim sempre, pronto. Se funciona para um acorde, funciona para o relativo dele. Você pode fazer esse tipo de sobreposição no jazz, principalmente no jazz, porque... por causa das tensões, porque geralmente os acordes têm muitas tensões, então se você continuar a superposição, você acaba chegando no relativo, né? Por exemplo, Mi menor, Mi, Sol, Si, Ré, coloca mais uma terça, coloca a nona, né? Fá sustenido, pronto, eu tenho Sol com sétima maior dentro do Mi menor, e vice-versa também, se eu tenho Sol com sétima maior, se eu desci mais um pouquinho para pegar uma sexta, eu cheguei no Mi menor. Eu tenho os dois acordes, eles são intercambiáveis, pronto. Um substitui o outro totalmente, assim, no fraseado, dá certo. E outra coisa aqui legal falar sobre o fato de Mi menor funcionar muito bem como possibilidade para você frasear sobre um acorde sus, de Lá sus, é que o Mi menor, se você fosse pensar numa cadência 2,5, ele seria o 2 de Lá 7. E aí acontece uma coisa de condução de vozes aqui muito interessante. Preste atenção. Quando você está no Mi menor, você tem aqui... A gente tem que prestar atenção nas terças e nas sétimas, né? A harmonia. Então, eu tenho aqui a sétima de Mi menor, que é um Ré. Eu tenho aqui a terça do Mi menor, que é o Sol. Quando eu vou para o Lá 7, olha o que acontece. A terça vira a sétima e a sétima vira a terça. Beleza. Só que, e se eu, em vez de resolver de ir para Lá 7, eu fosse para Lá sus? Né? Com a quarta aqui, ó, em vez da terça. Olha o que aconteceria. A terça do Mi menor já vai automaticamente ser a sétima, como já era. E a sétima que caminhava por meio tom para a terça do Lá, agora não vai caminhar também, vai ficar parado. Porque ela já é, olha que interessante, a sétima do Mi menor já é a quarta do Lá 7. Então, quando você sola em cima de Mi menor e a harmonia está em Lá sus, você está passando por esse, você está apoiando nesse Ré. Lembra que é aquilo que a base do método DNA. Você vai solar por cima de estruturas harmônicas. Você não vai pensar só a escala, pá, uma nota atrás da outra. Não,
tem uma harmonia rolando na tua cabeça e essa harmonia tem que estar internalizada para você, senão nada feito. Agora, essa nota aqui, ela já é a quarta. Então, como você vai solar por cima de Mi menor, você vai frasear pensando na sétima também como nota de apoio. Você está em Mi menor, né? Lembra das notas de apoio. Então, só que o que está acontecendo é que essa sétima, para o seu fraseado, que na verdade está apoiando em cima da sétima do Mi menor, como está rolando uma outra estrutura na harmonia, essa sétima virou quarta do Lá sus. E aí funciona porque o seu fraseado vai sempre bater em cima da quarta e não da terça. Entendeu? Então, vamos dizer assim, o sus é O sus é interessante, ele é um 2-5 que num acorde só. Ele é a mistura do 2 e do 5 ao mesmo tempo. Ele tem a suspensão que o 2 traz, mas o baixo já está no 5, então faz essa mistura. Com um acorde só você faz um 2-5, né? Inclusive é muito comum também fazer assim, ó, substituir o 2 pelo sus e aí depois faz o 5 resolvendo aqui, a quarta resolvendo a terça. Soa como 2-5, ó. Só que com baixo parado, ó. Vê se não é a mesma sensação. Ó. Funciona. Entendeu? A ideia é essa. Então, por isso que eu posso pensar em Mi menor facilmente. Agora, Mi menor, ó. E também posso pensar em Sol. Posso pensar nos dois casos, não é? Esse caso de você pensar no Mi menor, você também agora precisa ter uma lógica na tua cabeça para te levar até lá, né? No caso do Sol, eu te mostrei aqui que você vai pensar um acorde maior que sétima maior, um tom abaixo. Aí fica rápido, porque aí eu penso Mi bemol sus, vou fazer Ré bemol com sétima maior. Mi sus, vou fazer Ré com sétima maior. Lá sus, vou fazer Sol com sétima maior. Dó sus, vou fazer Si bemol com sétima maior. Só descer um tom. Agora você precisa ter essa lógica aí na tua cabeça para acionar esse acorde menor que eu falei aqui também, para você achar ele rapidamente. Qual é a relação? Ele seria o 2 da cadência 2-5 aí. Então, por exemplo, se eu estou fazendo Lá sus, o Lá sus resolve em Ré, né? Então, como seria o 2-5 dele? Ó. Então, o acorde menor que você vai solar é o Mi menor. Então, por exemplo, se eu faço Sol sus, quem seria o 2 para fazer 2-5 com Sol? Não é Ré menor? Então, é por cima do Ré menor que você vai solar. Se eu for fazer Dó sus, quem seria o 2 para fazer 2-5 com Dó? Sendo Dó o 5. Você vai ter que fazer Sol menor, Dó 7 para chegar em Fá, né? Então, ó, esse é o cara que você vai solar por cima do Dó sus. Ó. Vai funcionar muito bem nesse caso aqui também. Isso ajuda você muito porque aquilo que eu já te falei, esse acorde aparece muito, ele é muito recorrente, então ele faz parte da linguagem do jazz, né? É um acorde que aparece muito em harmonia de jazz. Então, se você quiser ter a linguagem do jazz na tua mão, você precisa dominar esse acorde. Você precisa dominar o som desse acorde, precisa saber o que fazer com ele. Você não pode ficar atrapalhado pensando em solar com as próprias notas do acorde que você formou aqui, com a forma que você tem. E nem ficar pensando em tensões por quarta, nona, sétima, 13ª, o que eu faço agora? Às vezes tem uma estrutura muito mais simples e que vai funcionar bem, porque vai entregar logo a sonoridade daquele acorde para você. Isso resolve vários problemas, principalmente a questão de você não ter a linguagem do jazz na sua cabeça e não conseguir frasear no 2-5.
porque ele ajuda imensamente a você pensar no 2 do 2/5, né? Esse mesmo som do sus já é o som do 2, então você já vai estar com esse som mais azeitado aí na sua cabeça, ok? Por hoje é só, um grande abraço aí e a gente se vê na próxima. Aplica agora aí o sus em tudo quanto é canto. Valeu, um abraço, até mais, gente.